Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Estamos no discipulado nível 2, no seminário Querix, intensivão 30 horas. É intensivão, tá, irmãos? A gente está aqui passando, dando uma pincelada nos assuntos do nosso seminário completo. Só o discipulado nível 2 são 37 ministrações, amém, irmãos? Nós estamos fazendo aqui um seminário resumido de 30 ministrações, pegando um pouquinho de cada nível, um pouquinho de cada módulo do seminário, para poder crescermos e nos edificarmos na fé, amém? Então hoje nós estamos aí na nossa saga dos pecados da carne, os frutos da carne, as obras mortas, e nós hoje iremos trabalhar a questão dos pecados religiosos, amém? Então você vai abrir aí na sua apostila a ministração de número 4 aí da sua apostila do nível 2, que é os pecados religiosos. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade, mais uma possibilidade de meditarmos na Tua presença, meditarmos na Tua palavra, de podermos ser edificados por aquilo que o Senhor tem preparado, esse banquete que o Senhor tem preparado a cada quarta-feira que nos dirigimos a essa igreja, que abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. Senhor, como temos dito, não somos os donos da verdade, porque a Tua verdade não está presa, Senhor. A Tua palavra é viva e eficaz, é uma espada de 2 gumes que penetra na divisão da alma e do espírito. Pai querido, perdoa-nos se em alguns aspectos temos sido negligentes, temos ficado aquém ou temos ido além do proposto pelo Senhor através do Teu Espírito Santo em nossos corações. Por isso nós te pedimos, Senhor, que nesta noite não seja diferente das demais, que a Tua inspiração, que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, que tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro e traga a inspiração necessária para essa ministração de hoje. Falar sobre os pecados na área religiosa, Senhor. Pai amado, é o que nós te pedimos nesta noite, e repreendemos toda a obra do diabo, repreendemos todo inimigo do Evangelho, repreendemos todo obstáculo, toda oposição, em nome de Jesus caia por terra, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Então, irmãos, como é sabido, nós temos elencado o texto de Gálatas capítulo 5, do versículo 19 até o 21, para falar dos pecados na questão das obras mortas, Toda obra morta são obras desprovidas de vida, e se as obras que são desprovidas de vida são pecados, porque o salário do pecado é a morte, então nós logo podemos associar, estabelecer que os pecados da carne, os frutos da carne, são as obras mortas que temos que evitar e temos que nos desvencilhar a cada dia, que temos que lutar e combater com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, não porque nós temos medo da condenação, mas que pelo amor que nós temos pelo Senhor Jesus Cristo. Então a lei do amor excede toda a justiça, A Bíblia diz que o amor ele encobre uma multidão de pecados. Então, o que estamos anunciando aqui não é um sermão legalista, um sermão condenatório, um sermão acusador, mas é um sermão de providência de Deus, que preparou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, para derramar o seu sangue sobre as nossas vidas, para nos resgatar de todo o charco de lodo de pecado que nós ou outrora vivemos, ou ainda de vez em quando tropeçamos, escorregamos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então é só Jesus Cristo que nos
restaura, que nos purifica, que nos limpa, que nos abençoa, que nos levanta, que nos dá a segunda chance, que nos dá a possibilidade de seguir em frente, amém? Deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para as que estão adiante de nós, prossigamos para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação, amém? Então isso daqui é matéria importantíssima. Ah, pastor, mas eu não pratico essas coisas. Glória a Deus pela sua vida, não deve praticar mesmo, mas se porventura você vier a tropeçar em um desses erros, você tem que ter a consciência que é um grande pecado e que nós precisamos nos arrepender, amém? Glória a Deus. Então vou ler novamente o texto completo para nós entendermos aqui essa lista, esse checklist que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Então Gálatas capítulo 5, versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós já falamos sobre os pecados na área sexual. Amém? Os pecados sexuais, falamos ali sobre adultério, fornicação, né? Uma mensagem difícil, uma mensagem pesada, né? Para menores, para maiores de 18 anos, né? E tivemos ainda aí uma invasão no nosso seminário, amém? Mas acompanhado pelos pais, tudo bom, tudo bem, né, irmãos? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre 3 desses pecados que estão aqui descritos em Gálatas 5, 19 a 21, que são os pecados na área da religião, os pecados religiosos. Nós vamos falar sobre a idolatria, a feitiçaria e sobre as heresias, amém? Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, para compreendermos o que são esses pecados religiosos, precisamos entender o que é religião, né, irmãos? Se nós analisarmos a etimologia dessa palavra religião, nós encontramos o seguinte significado, que é uma palavra que ela é originada do latim, e é a palavra religare, que é traduzida como religião. Nós sabemos, né, irmãos, que o nosso português, a nossa língua portuguesa, ela veio no latim, ela veio do latim, e o latim veio por sua vez do grego. Então o grego é a língua original que foi escrito a Bíblia, um grego antigo, um grego comum, que é chamado de grego koiné. E uma vez eu fui comprar um dicionário de grego, irmão Daniel, e eu comprei um grego moderno, não tem nada a ver com a Bíblia. É totalmente diferente o idioma grego hoje, lá na Grécia, do que o grego que foi escrito os originais. Então, se você for pesquisar algum dia, pesquise pelo grego koiné. Amém, irmãos? É claro, existe ali, né, a semelhança, mas é diferente. É a mesma coisa da linguagem, da língua portuguesa em 1955, né? E agora no ano de 2018, né? Mudou muito, né? Então, essa evolução linguística também trabalha muitas questões. E aqui essa palavra religião, ela vem da palavra religare. O que significa religare, né? O nome já está bem intuitivo aí, né? Religare significa religar, né? Então, se alguém falar assim para você, o que é religião? Etimologicamente falando, né? A palavra religião significa religar. Aí nós entramos numa questão, religar ao quê? Né? Religar a Deus? Porque alguns dizem que todas as religiões levam a Deus. Religar a um bom caminho, a um caminho de uma boa obra, de uma boa consciência? Talvez, mas nós precisamos compreender que a religião por si só
não é suficiente para ligar as pessoas a Deus. Então, irmãos, a religião, etimologicamente falando, deveria servir para ligar de novo o homem dentro desse bom caminho, desse caminho que leva à salvação. Porém, hoje nós vemos, irmãos, muitos religiosos que estão anunciando falsas promessas, alvos que estão totalmente fora do verdadeiro caminho, que transformam a religião numa espécie de até barreira, irmãos. Transforma a religião até em uma pedra, né, de obstáculo para que a pessoa encontre a liberdade. Porque tem muitas religiões que obrigam as pessoas a errarem o alvo, levam as pessoas a errarem o alvo, né, e adorar ao objeto ao invés do Criador, né? A criatura ao invés do Criador. Então, irmãos, na religião existem muitos problemas, existem muitas dificuldades, irmãos, e até no nosso meio, na religião que nós chamamos de protestantes. Inclusive hoje é dia 31 de outubro, né? Para quem não sabe, hoje se comemora o dia da Reforma Protestante. Em 1568, se eu não me engano, Martinho Lutero escreveu 95 teses e cravou. Martinho Lutero era um bispo, um teólogo católico, um monge católico, e ele escreveu essas 95 teses e cravou lá na porta da catedral em Westminster, na Inglaterra, né? Eu acho, se eu não me engano, é isso. E ele foi ali contra a doutrina católica. Por isso, então, aí nasceu a igreja evangélica, né? A igreja que antes era chamada de protestante. Amém, irmãos? Porque nós não nascemos lá na época dos apóstolos, né? A igreja dos apóstolos, ela se desfez com o surgimento dos católicos romanos, né? Quando um homem chamado Constantino, né? Ele tomou o poder e ele estabeleceu a religião cristã como sendo uma religião oficial do Estado, do governo. Então, ali, o catolicismo passou a ser a religião oficial. Então, com aquilo veio a contaminação, e aí, lá em 1500 e pouco, Martinho Lutero lidera esse movimento da reforma que hoje está sendo comemorado aí, né? Já estamos há 500 anos da reforma. É isso mesmo, 1517, que o ano passado nós comemoramos os 500 anos da reforma. Então nós estamos em 18, então é isso mesmo, 1517 foi quando Martinho Lutero fez essas coisas, amém? Então, irmãos, a religião, ela precisa ser observada com um pouco de cautela. Eu gosto de dizer que a minha religião, ela é saudável quando a minha espiritualidade está saudável. Porque se não basta eu ter uma religiosidade de uma dedicação muito boa, sendo que a minha vida espiritual está um fracasso, está um desastre. Então isso vai o quê? Vai me transformar num excelente religioso, mas num péssimo adorador. Então a minha vida religiosa, ela passa a ter sentido quando o meu amor por Deus e por Jesus, ele se torna uma verdade na minha alma. Ele se torna o verdadeiro motivo da minha adoração. Porque estar na igreja, irmãos, é muito fácil. Estar no seminário Querix é muito fácil. Agora, nós precisamos equalizar a nossa postura religiosa de acordo com a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Porque ser crente na igreja é fácil, né, irmãos? Ser crente lá no mundo é que eu quero ver. É ser crente quando ninguém está te vendo. É ser crente quando você está lá, que vem as tentações, que vem as oportunidades para você pecar, e ali você fala não, e ali você escolhe Deus. É ali que a sua fé está sendo provada. Porque senão você vai ser somente um religioso. Irmãos, mesmo Deus amando o homem ao ponto de entregar o seu Filho unigênito, Ele desaprova totalmente o pecado, principalmente os pecados
na área da religião. Amém, irmãos? Então nós vemos que o povo de Israel, eles cometeram muitos pecados. Se nós analisarmos a história do povo, desde a sua saída do Egito, eles cometeram muitos pecados. Pecados na área sexual, pecados na área de relacionamento, mas aquilo que Deus que foi o motivo do cativeiro babilônico de Israel, irmãos, era sem dúvida nenhuma os pecados na área da religião, porque a Bíblia até descreve os pecados na área da religião como sendo pecados como se fosse um adultério, uma prostituição espiritual. Olha que coisa terrível, né? Você sabia que Deus, ele tem até uma passagem lá em Ezequiel, que Deus coloca ali a esposa de Ezequiel, ela morre para que Deus mostrasse ali para o povo que a esposa dele estava morrendo. Ele chama Oséias e faz com que Oséias case com uma prostituta para mostrar que o povo estava se prostituindo, estava traindo ele como se fosse uma prostituição. Então, irmãos, pecados na área religiosa às vezes são mais terríveis do que os próprios pecados morais, os pecados em outras áreas. Então por isso que nós precisamos atentar com um pouco mais de atenção, né? Atentar com atenção, né? Não sei se ficou aí meio redundante, mas você me compreendeu. Você precisa pôr uma lupa nas questões religiosas, amém, irmãos? Porque nós vemos pessoas se perdendo dentro da religião, amém? Então aqui o primeiro pecado que Paulo cita nos frutos da carne é a idolatria. Então como nós podemos definir idolatria, né? Idolatria, em um sentido muito abrangente, é qualquer dedicação ou amor excessivo prestado a alguém ou algo que não seja Deus. Em outras palavras, é colocar Deus em segundo plano. Então quando nós falamos de idolatria, a primeira coisa que nós imaginamos são os nossos irmãos católicos, né? Que adoram as imagens, os santos, né? Imagens de escultura é idolatria? Com certeza mas num aspecto mais abrangente do que isso, nós encontramos a idolatria num sentido de quando nós colocamos a nossa confiança em algo que não é Deus. Quando nós dedicamos a nossa esperança em algo que não é Deus, como por exemplo, quando o crente vai na lotérica e faz a sua fezinha, né, irmãos? Se poderíamos chamar isso de fé, mas o crente faz a sua fezinha, porque afinal, né, pastor, são muitos milhões, né, que está em jogo, né? Então eu vou lá e eu faço a minha fezinha, dou lá o meu rico dinheirinho e fico torcendo, né? E fico orando a Deus para eu ganhar, porque se eu ganhar eu vou ajudar a obra, né, também, irmão, vou dar o dízimo. Imagina, pastor, se eu der o dízimo lá de sei lá quantos milhões, né, que eu vou ganhar na Mega Sena, a Mega Sena do milhão, a Mega Sena da virada, né, Mega Sena tá chegando, irmão, vigia, crente. Quando nós colocamos a nossa esperança em algo que não seja Deus, então nós podemos caracterizar aí um pouquinho de idolatria. Aonde que pode aparecer a idolatria? Por exemplo, na própria família, no seio da família. Quando uma mulher, ela ama tanto o seu marido, que Deus fica até em segundo plano. A sua dedicação e a sua veneração pelo seu marido se torna uma idolatria. Quem diria pelos filhos, né, irmãos? Nós temos algumas mães que têm o filho ali como... Não sei se você se lembra, nossa, eu fui agora lá na sessão da tarde, irmãos. Não sei se você se lembra de um filme que chamava o Jimmy Bolha. Já ouviu falar? Você lembra disso? Nunca. Puxa, eu acho que eu que estou ficando tiozinho mesmo, viu? Era o Jimmy Bolha. A mãe, ela inventou que o menino tinha uma doença que ele não podia entrar em contato com o ar.
né? Então ele vivia dentro de casa, no quarto dele tinha uma bolha, né? E ali ele dava porque tudo tinha que passar pela desinfectação, porque descontaminação, né? Porque a mãe falava para ele que ele tinha uma doença incurável, que se ele tivesse alguma gripe ele ia morrer. E aí no final ele quer a liberdade, ele faz uma bolha, né? De uma roupa de bolha, e ele sai assim na rua, né? Fazendo lá a aventura dele lá, dentro da bolha. Então o Jimmy Bolha, muitos Jimmys Bolhas estão no seio da igreja, porque são mães que querem colocar os seus filhos numa proteção excessiva e não confiam em Deus para guardar o seu filho. Ai, pastor, porque meu filho ele estuda na escola pública. Irmão, se Deus ele está com o teu filho, ele pode ir para a escola pública, para a escola particular, para onde quer que for, que Deus vai estar com ele, e é Deus que guarda, e é Deus que protege. Agora, quando uma mãe deseja, com a força do seu próprio braço, com as suas próprias estratégias, cuidar e guardar excessivamente o seu ente querido, então pode se caracterizar aí também algum tipo de idolatria. Amém, irmãos? Amém. Poderíamos falar sobre trabalho, sobre estudo, né? Sobre ministério, poderíamos falar sobre doutrina. Porque eu sou calvinista e os arminianos vão todos queimar no mármore do inferno. Misericórdia, né, irmãos? Misericórdia. Não, pastor, porque eu sou pré-milenista, né? E esse negócio dos meso-tribulacionistas, isso aí tá tudo errado. Não, irmãos. Nós não sabemos ainda como convém saber. Aquele que diz que sabe ainda não sabe como convém saber. Então, irmãos, precisamos ter o coração aberto, sermos tolerantes uns com os outros. Por quê? Porque até às vezes na placa da igreja, às vezes existe uma idolatria. Amém, irmãos? Então temos que vigiar, né, e fugir dessa idolatria. Olha o que está escrito aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Ele diz: portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então fugir da idolatria é um imperativo que eu e você precisamos estar atentos, que no primeiro momento que detectar esse indício de idolatria, nós precisamos parar e rever os nossos valores. Amém, irmãos? A Bíblia aqui está nos dizendo: fugir da idolatria. Fuja da idolatria. Seja um adorador único e exclusivo do Senhor Jesus, único e exclusivo de Deus. Deus é exclusivista, Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você está adorando a si mesmo pelo seu ministério, pelo sucesso do teu ministério, irmão, vigia, porque Deus pode puxar o teu tapete e te colocar no deserto, para que você saiba que é Ele que dá o maná, é Ele que tira a água da rocha, é Ele que faz os sapatos prosperar, é Ele que cuida das roupas, Ele que dá tudo, é Ele que prepara todas as coisas, e nós confiamos única e exclusivamente dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas nós temos que orar. Claro, irmãos, temos que orar, sim. Temos que orar, colocando diante de Deus todas as nossas orações e súplicas, porém, a última palavra é do Senhor. Se não aconteceu, é porque Deus assim não permitiu. E se aconteceu, é porque Deus permitiu. Amém, irmãos? Então, adorar a Deus é tirar todas as outras coisas da frente que atrapalham, né? Porque eu não consigo me entender com meu filho. Tira esse desentendimento da frente e coloca o teu filho diante de Deus. Amém, irmão? Não adianta você querer só dar chinelada havaianas nele. Você precisa, né, colocar diante de Deus e orar pelo seu filho, interceder pelo teu filho. Amém? Que aí as barreiras elas vão sendo quebradas pelo poder do Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas também falando sobre a questão da idolatria, dos ídolos, amém? Dos ídolos de escultura, nós temos aí uma informação extremamente relevante, que está em Salmo 115, do versículo 4 ao versículo 8. A nossa tradução aqui é da NVI, mas qualquer tradução serve, tá, irmãos? Pois você pode até confirmar na tua Bíblia, que você vai encontrar o mesmo sentido dessa palavra. Salmo 115, versículo 4 em diante, diz assim: os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas.
Tem boca, mas não fala, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Tem pés, mas não andam, nem emitem som algum com a sua garganta. Olha o que diz agora o texto: tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que nele confiam. Misericórdia. Sabe o que esse texto está querendo nos dizer? Que a idolatria cega. A pessoa que ela se torna idólatra, ela fica cega, assim como a imagem que ela adora. Certa feita eu estava evangelizando uma recepcionista, eu não sei se o Daniel vai se lembrar, de uma moça grandona lá do Corinthians, que ela, não lembro nem o nome dela, que ela era secretária da presidência, né? Mas aí antes ela era recepcionista, e eu estava evangelizando ela, eu estava orando com ela, falava muito de Jesus, parava na recepção e ficava lá falando 5 minutos com ela de Jesus. E aí um dia ela foi promovida, né? Que ela virou secretária da presidência, e ela tinha uma imagem, né? Ela tinha uma imagem ali na recepção. E ali quando ela estava ali me pedindo conselho, me pedindo orientação, né, e compartilhando, né, essa promoção que ela estava tendo e feliz, e aí eu conversei ali com ela e, né, apoiei, falei, não, vai lá, né, vai ser bênção, Deus vai te abençoar. Aí eu falei assim, eu posso dar uma sugestão? Ela falou, pode. Eu falei, não leva essa dona moça aqui não, ó, e apontei para a imagem. Meu irmão, na mesma hora eu senti um arrepio, né? Senti um arrepio, e ela ficou transtornada. Ela falou, não, a minha santinha não, não, sabe? Ela ficou assim, só imaginando a possibilidade dela ficar longe da imagem que ela adorava. Irmãos, a idolatria cega. Tornem-se como eles, aqueles que nele confiam. Então, se aquela pessoa que adora uma imagem, você precisa orar muito, irmão. Não é com a força do convencimento que você vai fazer os olhos dela se abrir. Você precisa orar, irmãos. Você tem um parente católico, apostólico, romano, que vai lá, se ajoelha diante da imagem, que acende vela para a imagem. Irmão, você precisa orar por ele, para que Deus abra os olhos dele, para que ele veja a luz do Evangelho, porque ele está cego, está surdo, está mudo. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não sente cheiro, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam. Não consegue andar na vida espiritual, não consegue andar até Deus. E se nós falarmos aí então da Umbanda, Candomblé e essas religiões afros que também possuem as suas imagens, né? E ali também eles falam que são de Deus, né? Mas nós temos lá a nossa dúvida. Então, irmãos, a nossa dúvida não, a nossa certeza, né, irmãos? A nossa convicção que ali não há nada de Deus. Uma vez, irmãos, eu vi um programa que chamava Na Fé, esse programa. Só que não era um programa evangélico, tá, irmãos? Era um programa que o camarada, o apresentador, ele ia em várias religiões, ele ia em religiões do mundo. Ele ia lá e participava até dos rituais, né? Fez até tomou banho de sangue lá pro Exu Caveira e fez um monte de coisa, o apresentador da TV achando que tá só trabalhando, né? Aleluia. E ali ele chega certa vez assim numa casa na casa do pai de santo ali, e ele chegou e quando ele entrou, o pai de santo abriu os braços e disse assim: seja bem-vindo em nome de Jesus, de Oxalá, de Ogum e de Iemanjá. Aí o crente fala para mim assim, não, porque todo aquele, né, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, Jesus está no meio deles. Irmão, em nome de Jesus, de Oxum, de Ogum e mais toda a tropa, né? Misericórdia. Amém, irmãos? Então a idolatria é algo que nós precisamos fugir. A idolatria é uma obra da carne que muitas vezes pode ser encontrada no nosso meio. Isso nós devemos vigiar, irmãos. Nós precisamos vigiar nos pequenos detalhes.
para não sermos contaminados pela idolatria, né? Seja qual o aspecto que for, seja o mínimo ou até mesmo um aspecto um pouco maior, né? Qualquer vestígio de idolatria detectado em nossa vida deve ser eliminado pelo poder do Espírito Santo, tem que ser eliminado pela fé em Jesus Cristo, tem que ser eliminado pela palavra de Deus, amém? Glória a Deus. O segundo pecado aqui que nós encontramos é a feitiçaria. Então a feitiçaria, a prática, né, da feitiçaria, ela opõe-se diretamente às leis de Deus, sendo uma mistura de mentira, maldade e envolvimento com demônios. Amém, irmãos? Então não existe feitiçaria de Deus. Não existe, vamos fazer a simpatia, né? Ainda tem muito crente colocando lá a vassoura atrás da porta quando quer que a visita vá embora, né, irmãos? É isso, tem várias coisas assim, né? A pessoa cai a faca, ela vai e risca a faca lá no chão, né, faz uma cruz com a faca, tem uma série de coisas. A havaiana virada, então, misericórdia, né? Sonhou com dente, é morte, né? Sonhou com... aleluia, tem várias coisas, né? Então, nós precisamos entender, irmãos, que o que passou da fé é pecado, irmãos. Se não é a fé em Jesus Cristo, se não é a fé na palavra, se você não crê em Deus, eu passo por baixo da escada, irmão. E se estiver passando um gato preto, para mim não tem problema nenhum. E hoje, dia do Halloween, não é que eles falam, dia 31 de outubro, que é o dia de Halloween, não tenho problema nenhum. Eu fui trabalhar normal, ainda na hora do almoço vi uma mulher fantasiada de bruxa no meio da rua, né? Para mim não tem problema nenhum, porque eu não sou afetado por essas coisas, irmãos. Agora tem gente que fala assim, sexta-feira 13 eu não saio de casa, né? Sexta-feira 13, misericórdia, não sai de casa, mas vai assistir o Fred Krueger. Fui lá atrás de novo, virei tiozinho mesmo. Fred Krueger, não sei nem se existe mais isso, né? Existe, né? Mas é filme de sessão da tarde, né, irmãos? Glória a Deus. Então, nós precisamos compreender que feitiçaria, irmãos, é uma coisa abominável diante de Deus. Mas existe aqui uma ideia, um versículo que embasa, muito interessante, porque nós, falando de crente, que nós não vamos fazer a feitiçaria, somos crentes, somos evangélicos, somos cristãos, mas nós conhecemos pessoas. Se nós não conhecemos, nós talvez vamos nos deparar com pessoas que vão lá praticar a feitiçaria, né? Vão lá ler a mão, vão jogar os búzios, né? Vão fazer ali uma simpatia. Nós vamos encontrar pessoas assim, porque Deus não quer que nós saiamos do mundo. Deus não nos tirou do mundo. Ele quer que nós sejamos, não pertençamos a este mundo, mas que venhamos a ser luz do mundo e sal da terra, fazer a diferença. Então, se um macumbeiro, um feiticeiro chegar para conversar com você, irmão, não tenha medo não, irmãos. Tenha medo não, maior é o que está com você do que o que está com ele. E aí você precisa ter um coração aberto para ouvir, aprender a ouvir, não só criticar e julgar, falar isso aí é demônio, você vai para o inferno. Não, irmão, tenha ali paciência e ganhe ele para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um versículo que esclarece muito isso, que está em Mateus capítulo 6, versículo 23, que diz assim: se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Amém, irmãos? Se a luz que há em ti são trevas, quão trevas serão. Vamos meditar, vamos tentar interpretar esse texto. Como assim, pastor? Agora deu um nó na minha cabeça. Se a luz que está em ti forem trevas, quão grandes trevas? Como que a luz pode ser trevas, né, irmãos? Como que a luz pode ser trevas? Porque a gente às vezes tem um conceito, irmão, um pouco simplista demais acerca das coisas. A gente ainda tem aquela ideia dualista, em que Deus está lutando contra o diabo, né, e Jesus está tirando o braço de ferro com Satanás. A gente tem aquela ideia do bem contra o mal, da luta do bem contra o mal, né? Que dentro de nós isso é doutrina da nova era, irmãos. Nós precisamos nos libertar dessas doutrinas. Deus está acima do bem e do mal. Deus, Ele está acima. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da guerra também.
Amém, irmãos? Então tem coisas que a gente precisa parar e começar a analisar. E aqui Jesus, quando ele fala que a luz, se a luz que há em ti forem trevas, se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será iluminado, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. O que ele está querendo dizer? Ele está comparando a luz com a questão do entendimento espiritual, a iluminação espiritual. Amém? Então aqui é um pecado religioso. Aqui Jesus ele está nos orientando a tomar cuidado com a iluminação que nós temos colocado dentro de nossa alma. Né? Os olhos são a janela da alma, não é isso? Então o ensinamento religioso / espiritual que eu recebo, ele é uma luz para mim, é o esclarecimento, é a iluminação do oculto. Tanto é que na feitiçaria, no satanismo, se fala muito sobre o oculto, o ocultismo, né? Então por que é oculto? Né? E ali eles falam do descortinar da magia. Então aquele que entra para a feitiçaria, um aspirante a feiticeiro, ele abre-se a iluminação na sua alma daquela metodologia espiritual, que ele pode alcançar coisas espirituais que todo mundo no escuro. Amém, irmãos? Está tudo no escuro. Então aqui o que o Senhor Jesus está dizendo: cuidado com aquilo que você está aprendendo, porque se essa iluminação que você está tendo no seu coração sobre as coisas de Deus, sobre as coisas espirituais, forem trevas, quão grandes trevas serão. Qual é a fonte daquilo que está te fazendo crescer? Qual é a fonte da iluminação espiritual que você está buscando na sua alma? A fonte é a palavra? A fonte é Jesus? Porque se não for, irmãos, é trevas. Se a religião está me induzindo ao erro, irmão, não adianta depois eu querer colocar a culpa na religião não, irmãos. Depois eu não vou poder chegar para Deus e falar: Deus, mas eu aprendi assim. Aí Jesus vai só repetir isso aqui, ele vai falar assim: infelizmente a luz que tinha em você era trevas. Quão trevas foram, né? Quão grandes trevas serão. Então, o que um feiticeiro, ele muitas vezes ele tem na sua alma? Ele tem um engano. Ele acha que ele está sendo iluminado por aquele entendimento que poucas pessoas possuem. Aqueles rituais, a feitiçaria ela tem muito um aspecto ritualístico, né? O camarada vai lá, faz o pentagrama, acende a vela, coloca, né, a posição certa, tem a questão da leitura dos astros, quando, né, os dias propícios, as horas, os momentos, às 3 da manhã, à meia-noite, tem ali todo aquele ritual, aquela coisa que para eles é uma dádiva, é uma iluminação, que poucos possuem esse tipo de conhecimento. Amém, irmãos? Então falar de feitiçaria é buscar a luz nas trevas. Então, se você conhece alguém que está buscando a luz nas trevas, você precisa saber conversar com ele, para que você ganhe ele para Jesus, e não tão somente criticando. Amém? Glória a Deus. E o pecado de feitiçaria, né, ele se iguala à rebelião. Olha o que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, na parte A: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então aqui ele associa esse pecado de feitiçaria com o pecado da rebelião, irmãos. Olha que coisa séria, né? Pastor, eu nunca fiz feitiçaria, nunca fiz uma macumbinha. Mas olha se você já não se rebelou contra os seus pais, não se rebelou contra os seus pastores, não se rebelou contra a própria palavra. Pastor, mas isso não é bem assim, né? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. E a palavra, muitas vezes ela nos confronta, muitas vezes ela nos coloca realmente no lugar aonde nós devemos estar, que é com a cara no pó de joelhos diante do Senhor, diante da santidade de Deus. Então, irmãos, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então, não critique o feiticeiro se você tem se rebelado contra os seus pastores. Amém, irmãos? Não critique o feiticeiro se você não tem honrado os seus pais e se rebelado contra a autoridade do seu chefe,
contra a autoridade lá espiritual, a autoridade policial, a autoridade de um juiz, a autoridade de um gerente, a autoridade... As pessoas são autoridade, irmãos. Rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então cuidado, irmãos, com esse tipo de pecado. Mas olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 10. Ele diz assim: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, que é aquele que faz previsão, né? Nem agoreiro, que é aquele que profetiza desgraça, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é o que, irmãos? Abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Misericórdia, né, irmãos? Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com entender qual é a visão de Deus acerca de determinados assuntos. Aí, pastor, qual é a tua visão em determinado pecado? Qual é a tua visão em determinado aspecto? Não, irmão, não importa qual é a visão do pastor. O que importa é qual é a visão de Deus. O que Deus fala sobre isso? Porque aqui quando eu leio que Deus abomina aquele que, por exemplo, consulta os mortos, como que eu posso dizer para um espírita que aquilo que ele está falando que ele está fazendo não tem problema? Né? É meio complicado você simplesmente falar que não, tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec, também o Evangelho segundo o Espiritismo. Toma cuidado, irmão, porque a palavra é clara em algumas coisas. O prognosticador que faz previsão, pastor, mas ir lá, ver a sorte, né? Lá naquelas moças lá que está lá no viaduto do chá, não pode, irmão, aqui ele está dizendo que é abominação. Aquele que é prognosticador, que quer prever o futuro. Irmãos, nós não precisamos prever o futuro a Deus pertence. Nós precisamos viver o hoje, o agora, nos santificando, vencendo o pecado, nos libertando, adorando ao nosso Senhor, que amanhã é Ele que vai preparar, irmãos. Basta cada dia o seu mal. Para que eu quero ver o futuro? Irmãos, se você um dia lá atrás já passou por esse tipo de coisa, pela sua ignorância, Deus perdoa o período da ignorância, não tem problema nenhum, mas você tem que pedir perdão a Deus, amém, irmãos? Você precisa se desligar daquela ação de feitiçaria, aquele aspecto de feitiçaria que você viveu, porque é um negócio muito sério e traz repercussões espirituais, que às vezes as pessoas levam depois para o ministério e não sabem o que está acontecendo, amém, irmãos? Não sabe o que está acontecendo, e aí às vezes ainda é coisa lá atrás que ficou, coisas ainda pendentes, coisas mal resolvidas. Irmão, tem que resolver o babado. Aleluia. Se lá atrás você se envolveu com isso, se lá atrás você tinha uma caidinha pelo zodíaco, aguarde, porque no discipulado nível 4 nós vamos falar sobre os tronos da maldade. Aí você vai ver o que é bom, amém, irmãos? Então se liberta dessas coisas, porque é feitiçaria, amém, irmãos? Glória a Deus. Então o último ponto aqui seria a questão da heresia. Por isso que eu pedi o feedback para vocês, irmãos, no começo do culto, né, irmãos? Para entender o que vocês estão achando do nosso seminário e poder explicar agora o que é heresia, né? Talvez alguns aspectos, né, como foi dito aqui, né? Não, pastor, tem algumas coisas que, né, é uma visão doutrinária, né, uma interpretação e, né, tudo bem, né? Em tudo que nós estamos falando, irmãos, em nenhum momento estamos falando heresia, amém, irmãos? Eu falar que o dízimo não é
uma obrigação, que o dízimo não é obrigatório, não é uma heresia. E eu falar também que o dízimo é obrigatório, também não é uma heresia. Mas se eu falar que se eu não der o dízimo eu não vou ser salvo, então isso é uma heresia, amém, irmãos? Então tem que tomar um pouco de cuidado com as interpretações. Então o que significa heresia? Qual é no dicionário essa palavra heresia? O que significa? É a divergência em um ponto de fé ou de doutrina religiosa. É uma blasfêmia, opinião ou doutrina diferente às ideias recebidas. É um disparate, um absurdo, é um contrassenso. Amém, irmãos? Então, entender, identificar a heresia é algo muito complicado, irmãos. É algo um pouco difícil. Olha o que Jesus disse em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esse é um alerta que Jesus deixa para a sua igreja acerca dos falsos profetas. Existem pessoas, irmãos, infelizmente, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, não, viu, irmãos? Nem todo mundo que prega em nome de Jesus está falando a verdade. Então hoje nós temos muito fogo estranho por aí, que precisamos trazer novamente a luz da palavra de Deus. Então a palavra é o nosso norte, a palavra é a nossa base, a palavra é o nosso dilema. Então se o meu pastor está falando alguma coisa que vai, que fere o princípio bíblico, não o versículo que eu ouvi falar, amém, irmãos? Porque a gente gosta de tomar por verdade os versículos que nós ouvimos falar, né? Nessa segunda-feira estávamos lá fazendo o discipulado nível 4 e surgiu uma pergunta lá, que nós falamos sobre Jó, né? Sobre a inquietude da alma, e ali falamos muito sobre a aprovação de Jó, né? No capítulo 3 do livro de Jó, mais especificamente. E ali surgiu uma dúvida depois no final, falando assim, mas pastor, a Bíblia não diz que Deus não nos dá o fardo que a gente não pode suportar? Quem aqui nunca ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, né? Que Deus não dá o fardo que nós não podemos suportar. Eu falei assim, tá bom, irmã. Então vamos ler o texto que fala isso? E aí nós fomos lá para 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 10, que é quando ele começa a falar, depois a gente acha esse versículo, eu não anotei aqui, estou só comentando. Ele diz assim... aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque Deus não deixará vir sobre vós uma tentação além do que possais suportar, providenciando assim com ela o escape. Irmãos, a Bíblia não está falando de fardo, de provação, não está falando de luta. A Bíblia está falando de tentação, irmãos. Deus não vai permitir, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, não fique firme na sua santidade, porque se vir a tentação, Deus vai dar o escape também, não vai dar a tentação além do que você pode suportar. Amém, irmãos? Olha como muda, só de ler o texto. Eu não achei esse outro versículo que diz que Deus não dá o fardo que a gente não pode suportar. Eu não encontrei. Se um dia você encontrar, por gentileza, me indique a referência para que eu também possa ser ministrado por essa palavra. Amém, irmãos? Então Deus não nos isenta do sofrimento dessa terra. Amém? Jesus disse, no mundo tereis aflições. As aflições, elas estão aí, as provações, elas estão aí. O povo foi 40 anos no deserto, irmão. Misericórdia, né? Vamos só passar do deserto ali rapidinho, né? E vamos já entrar na terra prometida com fé e com santidade. Mas olha o que está escrito em 1 Coríntios 11, 19. Ele diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala quando ele está falando do contexto da ceia, lembra? Que nós até passamos já por esse versículo. Ele diz assim, e até importa que haja entre vós o que, irmãos? Heresias, para que os que são sinceros manifestem entre vós, se manifestem entre vós. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós somos livres, irmãos, para interpretar doutrinariamente as coisas de Deus. Tem
importa que haja heresia. Uma hora um vai interpretar de uma maneira errada, outro vai interpretar de uma maneira certa, mas o que importa é que os sinceros, aqueles que verdadeiramente querem servir a Deus, sejam manifestados diante do Senhor, sejam manifestados no povo de Deus, na igreja do Senhor. Amém, irmão? Então a gente tem que ter paciência também. Às vezes o irmão vai achar que se ele não der o dízimo, ele vai para o inferno. Então deixa ele dar o dízimo, que dê mais do que o dízimo, amém, irmãos? Que continue dando dízimo, porque o dízimo é bênção na vida do que dá e é bênção para a igreja que recebe, amém? Glória a Deus. Se eu tenho aqui um hall de membros dizimistas fiéis, a obra vai avançar. Eu sei que eu posso contar com aquele recurso, eu sei que a gente pode pensar em ampliar a igreja, eu sei que a gente pode pensar em investir em som, em equipamento, investir em vidas, fazer ação social. Eu sei que tendo dizimistas fiéis, a obra prospera, amém, irmãos? Então, seja um dizimista fiel, seja aquilo que Deus colocou no seu coração, amém? Interprete a luz que há em você, ela precisa ser luz da iluminação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele ilumina e nos conduz em toda a verdade, amém, irmãos? Então, se o teu pastor aqui, que vos falar alguma coisa que der um comichãozinho no seu ouvido, você fala, não desceu legal o que ele está falando, busque, vai atrás da informação, busque outras opiniões, como o irmão comentou ali, de ir buscar outros pastores, outras opiniões. Só cuidado com o pastor Caio Fábio, amém, irmãos? Ele é uma bênção, eu gosto de ouvir muito o Caio Fábio, mas, né, tem algumas coisas ali que ele vai para uns extremos que às vezes dão alguns comichões no ouvido, amém, irmãos? Né? Quem nunca ouviu o Caio Fábio? Levanta a mão. Ah, então tá bom, glória a Deus. Então não precisa nem procurar, amém, irmão? Mas é uma bênção, tá? Se você um dia ouvir falar dele, vai ser uma bênção. Eu gosto. Irmãos, como identificar uma heresia? Como identificar uma seita? Né? Uma vez, irmãos, eu achei na internet, foi até o pastor Edinho que me deu a letra. Ele falou assim, tem um ministério lá na Coreia, que eles enviam livros gratuitamente. Falei, opa, né? A gente, né, gosta de ter uma biblioteca. Às vezes a gente não lê tudo que a gente tem, né? Não estuda tudo que deveria, mas a gente tem lá a biblioteca, não para admirar, mas para poder consultar muitas vezes que a gente precisa. E aí eu entrei nesse site, eu me inscrevi e tinha lá, irmãos, um acervo de livros de vários temas, muitos temas assim, sabe, de impacto, falando sobre exegese de Romanos, falando sobre o nascer de novo, muitos livros assim de temas legais. E eu falei, eu vou me inscrever nesse negócio, e fui lá, me inscrevi e pedi, solicitei 3 livros, e veio, irmãos, gratuitamente os livros, veio lá da Coreia. Eu falei, nossa, e os livros grossão assim, sabe, não é livreto, eram os livros mesmo de mais de 100 páginas, e veio pelo correio, gratuitamente. Aí eu falei, meu Deus, que estranho, aí eu vou pedir mais, né? Só que aí quando eu fui para pedir mais, ele falou que eu tinha que dar uma avaliação, eu tinha que dar um feedback, né? Para eles daquilo que eu li, Eu falei, então eu vou começar a ler esses livros que eu peguei. Eu comecei a ler, irmãos, e eu comecei a achar uma coisa um pouco estranha naquela doutrina deles, porque eles falavam do nascer da água e do Espírito, amém, irmãos? João capítulo 3, né? Necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do Espírito. Só que eles começaram a dar um enfoque nesse nascer da água e do Espírito tão acentuado que eu comecei a achar estranho. Começou a falar da questão do bode, que o bode expiatório, né, aquele bode lá de Levítico, que eram 2 bodes, eu queria lembrar o nome do bode, que tem um nome que até na batalha espiritual eles falam que é um demônio, né? Não sei se é Azazel, alguma coisa assim, não lembro. E ali ele fala do bode, que aí ele fala da imposição de mãos, que o sacerdote ele colocava as mãos na cabeça do bode, e o bode recebia naquele ato
ali todos os pecados, né, da expiação, e aquele bode era solto no deserto, e aí ele traz para Jesus, ele fala do batismo de Jesus, de João Batista, que João Batista era esse sacerdote que impunha as mãos sobre a cabeça de Jesus, para que o pecado viesse sobre Jesus, e ali ele começa a colocar ali uma doutrina, e ele começa a dizer que se nós não entendermos o novo nascimento, baseado naquela doutrina, nós não seremos salvos. Eu falei, alguma coisa está estranha aqui. Aí eu entrei, irmãos, num site chamado ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Amém, irmãos? Se você quiser até procurar no YouTube, tem muita aula, videoaula do pastor Antônio lá, abençoado, Instituto Cristão de Pesquisa, ICP. Eu mandei um e-mail para o ICP, falei, irmãos, o que vocês acham, né, sobre esse ministério desse irmão tal, e dei as referências. Aí eles me mandaram uma resposta com um estudo. Eles me mandaram um artigo assim, como identificar uma heresia. Como identificar uma seita. Eles não falaram o que era seita ou o que não era. Eles não deram a resposta pronta que eu queria. Às vezes a gente quer a resposta pronta, né, irmãos? A gente tem preguiça, né, de correr atrás, de pensar, de ponderar, de meditar. A gente quer o mastigadinho na nossa boca. Eles não me deram o mastigado. Falou, Tó, avalia você. Me deu as ferramentas. E aí nesse estudo, eles avaliavam uma seita, eles davam essa questão de identificar uma seita e uma heresia através das quatro figuras da adição, subtração, multiplicação e divisão, né? Como que chama isso? Na matemática? Oi? As operações, isso, as 4 operações matemáticas, da aritmética, né? As quatro operações, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí eles colocaram ali, eu fiz, é claro, um resumo aqui, eu não transcrevi o artigo para o nosso discipulado, senão nós não teríamos tempo. Mas na adição, eles colocam assim, o grupo adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Então eles adicionam, né, a adição. Quando olha, a Bíblia é a nossa fonte de estudos, porém o Evangelho segundo Allan Kardec também. Olha, a Bíblia é a nossa fonte de estudo, mas as profecias da Ellen White também, né? A nossa Bíblia é a fonte de estudo, mas existe aqui algo que acrescenta-se, né? Então adiciona-se a palavra de Deus. Então eles falam que esse é um aspecto de identificar uma seita, quando está adicionando algo além da palavra de Deus. E na subtração, eles colocam que o grupo, ele tira algo da pessoa de Jesus. Amém? Então Jesus, ele foi um grande profeta. Jesus, ele foi um grande homem de Deus, mas Jesus não é Deus. Né? Nós temos os testemunhas de Jeová, irmãos, que até a sua Bíblia é diferente, né? A Bíblia deles é a tradução do Novo Mundo. Na tradução do Novo Mundo, o João 1:1, né, que é tão importante para nós, que fala da divindade de Jesus, que fala, no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Aí depois lá embaixo ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, falando de Jesus, que Jesus era Deus, Jesus é Deus. E ali, essa tradução dos testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus era um Deus. Só esse um Deus já traz aí, já tira o que? A divindade de Cristo. Jesus não é um Deus, Jesus, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Pantocrator, ele é o El Shaddai, ele estava no começo da criação, ele não tem começo e nem fim, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele não foi criado. Amém? Quem é que já ouviu Voz da Verdade? Nunca ouviram Voz da Verdade, irmãos? Voz da Verdade é uma bênção. O Silas aqui, ó, tocava lá na nossa igreja, lá, o Projeto no Deserto, foi uma grande bênção. Todo culto lá da nossa campanha, a gente tocava o Projeto no Deserto. Gosto muito, mas eles são unicistas. O que o unicismo fala? Diz que Jesus foi criado.
Jesus foi uma criatura de Deus. Jesus é o Filho de Deus, mas que também foi criado por Deus. Então isso é perigoso. Está adicionando algo, está subtraindo algo de Jesus. Está subtraindo o quê? Essa característica divina. É que nem quando nós lemos aquele texto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que diz assim: naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente Deus. Amém, irmãos? Conhece esse texto? Lembra desse texto? Eu não posso simplesmente dizer que esse texto se aplica hoje, porque eu já vi pregador dizendo que nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar, que Jesus está lá intercedendo durante o Pai, que só o Pai sabe. Isso, irmãos, não se aplica. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, todo o poder lhe foi dado nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, por que Jesus fez aquela declaração? Porque Jesus, enquanto ele estava aqui no ministério terreno, ele se esvaziou da sua divindade. Um atributo divino de Deus é a onisciência. Deus, ele sabe de todas as coisas, presente, passado e futuro. Então, enquanto Jesus estava na terra, ele não era onisciente, nem ele sabia o dia e a hora que Jesus viria. Mas hoje, irmãos, Jesus é Deus. E se eu aqui falar que hoje nem Jesus sabe, eu estou subtraindo dele o quê? Esse atributo divino que é a onisciência. Jesus é Deus e ele sabe sim exatamente o dia que ele vai voltar. Amém, irmãos? Mas a sua longanimidade nos alcança, e a cada dia que nós temos é uma chance que nós temos de nos santificar, de ganhar vidas para Jesus, de nos posicionar diante de Deus, para que possamos um dia estar com ele no céu para todo sempre. Amém, irmãos? Mas antes disso, vivendo com ele aqui na terra durante 1000 anos, amém, irmãos? É o milênio de Cristo. O milênio é antes da eternidade, amém, irmãos? Porque às vezes a gente só pensa no céu, assim que eu vou morrer, já vou para o céu e acabou, vou ficar eternamente lá. Não, irmãos, Jesus vai voltar para essa terra, para reinar nessa terra durante 1000 anos. E eu e você vamos voltar junto com ele, amém, irmãos? Glória a Deus. E a multiplicação, eles pregam a autossalvação, ou seja, crer em Jesus é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Então, se eu começar aqui a dizer que a minha salvação depende da minha fé em Jesus e também das minhas obras, eu estou o quê? Multiplicando o princípio fundamental do Evangelho, que é a fé em Jesus Cristo unicamente. Amém, irmãos? Nós não somos salvos pelas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém, irmãos? Então, se eu adiciono alguma coisa, a minha santidade, irmãos, é fruto da minha fé em Cristo. Eu preciso compreender isso. A minha santificação, ela é consequência da minha vida com Deus. Não dá para viver com Deus em pecado. Eu preciso me santificar. Porém, as minhas obras de santidade não podem ser o pré-requisito para a minha salvação. Amém, irmãos? A minha salvação está em Cristo, única e exclusivamente. E a divisão. Dividem a fidelidade entre Deus e a organização. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Não existe salvação fora do seu sistema. Então, é quando, Aí isso aí a gente vê muito por aí, Não, porque a minha igreja é a igreja verdadeira, Porque se você for para outra, acabou para você. E isso é uma coisa muito difícil. Divide o que? A fidelidade. A sua fidelidade é em Deus, irmão. Se amanhã você não estiver congregando comigo, que Deus te abençoe, mas você vai ser salvo sim, porque você crê em Jesus. Não tem essa questão. Isso aqui a imposição doutrinária, irmãos, caracteriza uma heresia, irmãos. A imposição doutrinária. Ninguém é dono de ninguém não, irmãos. Eu estou aqui como pastor, orientando, conduzindo o rebanho com um cajado, Conduzindo o rebanho nos pastos verdejantes, pastos da palavra. Se eu chegar aqui com vara de ferro, falando, é isso que você vai comer e acabou? Tem gente que... Irmãos, eu não proíbo os irmãos lá da minha igreja de visitar outros ministérios. Pelo contrário, eu até incentivo. Vai lá, mas se você ouvir alguma coisa estranha, não vai, Vem...
Toma cuidado com o que você está ouvindo lá. Amém, irmãos? Porque a gente não sabe. Porém, eu acho que é saudável muitas vezes você até ir ouvir um pouquinho fora, né? Como eu estou vindo aqui, trazendo às vezes uma palavra diferente, trazendo um alimento diferente aqui, que não é mais ou menos importante daquilo que vocês já vêm se alimentando no ministério, mas é um acréscimo. Amém? Não estou aqui para dividir, não estou aqui para dizer que se você não aprender o discipulado, você está perdido. Não, irmãos. Misericórdia. Irmãos, os homens que buscam seguir a sua própria vontade estão fadados às trevas, pois se desviaram da verdadeira luz que é Jesus Cristo nosso Senhor. E para encerrar, Apocalipse capítulo 22, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém? Ficarão do que, irmãos? De fora. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor? Em nome de Jesus.